Você foi enganado sobre os seus ombros. Aquela dor que você sente depois do treino. Aquela rigidez irritante pela manhã. Aquele pequeno estalo que você continua ignorando. Não é idade. Não é azar. É o dano silencioso causado por exercícios que você nunca deveria continuar fazendo depois dos 40. Durante anos, disseram para você simplesmente aguentar a dor. Que sentir dor significa progresso. Que manter o básico é sempre a decisão mais inteligente. Mas deixe eu te perguntar uma coisa. Se esses exercícios básicos são tão seguros, por que mais de um em cada 4 homens acima dos 40 está lidando com lesões no ombro que simplesmente não desaparecem? Aqui está o que ninguém te conta. Seu ombro não é apenas mais uma articulação. Ele é uma obra-prima biomecânica. E à medida que você envelhece, essa obra-prima começa a apresentar rachaduras. Os tendões, que antes se flexionavam como elásticos, agora parecem mais cabos desgastados. Seus ligamentos já não mantêm a tensão como antes. E sua recuperação já não é mais medida em horas. Agora, ela é medida em dias, ou pior, em semanas. Mas aqui está o ponto mais importante. A maior parte do dano acontece sem qualquer aviso. Nenhum estalo alto, nenhuma dor aguda, apenas um desgaste lento e invisível. Até que um dia, você estica o braço para pegar algo na prateleira mais alta e seu ombro simplesmente grita de dor. E a parte mais louca é que os exercícios que causam todo esse problema são justamente aqueles que você provavelmente faz há décadas. Variações de supino, movimentos acima da cabeça, levantamentos clássicos que você sempre acreditou serem seguros. Eles são familiares. Dão a sensação de produtividade. Mas, para os seus ombros nessa fase da vida, podem se tornar uma armadilha. Eu já vi isso acontecer vezes demais. Homens que treinam pesado, mantêm disciplina, se alimentam bem, e mesmo assim acabam afastados dos treinos porque nunca adaptaram o treino para acompanhar as mudanças da própria biologia. Não é que treinem demais, é que treinaram às cegas. Olha, eu não estou aqui para dizer que você deve parar de treinar. Estou aqui para te ajudar a continuar treinando de forma mais inteligente, por mais tempo e com menos dor. Porque nada destrói o seu progresso mais rápido do que uma lesão. E depois dos 40, uma lesão não apenas te desacelera, ela pode te fazer perder meses de evolução. Às vezes, pode até encerrar completamente o seu progresso. Por isso, neste vídeo, eu vou revelar os 8 exercícios que destroem silenciosamente suas articulações do ombro depois dos 40. Não apenas pelo que eles fazem, mas pela forma como fazem, e pelo motivo de se tornarem especialmente perigosos conforme o seu corpo muda. Mais importante ainda, eu vou mostrar exatamente o que fazer no lugar deles. Assim, você pode continuar treinando forte, continuar perseguindo seus objetivos, mas sem pagar o preço em dor e desgaste. E se isso já parece muito familiar para você, aperte o botão de inscrição, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você treina. O upright row, ou remada alta, é um clássico das academias há décadas. Mas, para homens acima dos 40 anos, ele pode se tornar um caminho direto para problemas nos ombros. À primeira vista, parece um movimento inofensivo. Você puxa a barra até a altura do peito, os ombros e o trapézio trabalham, e pronto. Simples. Só que a mecânica escondida por trás desse exercício transforma o movimento em um verdadeiro destruidor das articulações. Quando, durante a execução, os cotovelos sobem acima da linha dos ombros, o ombro entra em rotação interna enquanto está flexionado, criando uma compressão forte logo abaixo do acrômio. Isso não é apenas desconforto. É uma compressão física do tendão do músculo supraespinhal, uma das partes mais delicadas do manguito rotador, e que se torna ainda mais vulnerável com o passar dos anos. Essa pressão constante não apenas desgasta a articulação, ela cria o cenário perfeito para a inflamação, síndrome do impacto no ombro ou, pior ainda, danos permanentes ao tendão.
E a parte mais preocupante é que a maioria dos homens não percebe isso imediatamente. O problema cresce devagar, silenciosamente, até que um dia você tenta simplesmente alcançar algo atrás das costas e sente aquela fisgada que te faz travar de dor. Estudos mostram exatamente isso. Quase metade das pessoas que treinam após os 45 anos e fazem upright row com frequência apresentam sinais de degeneração no manguito rotador. Isso não é uma possibilidade distante, é um alerta claro. E aqui está o detalhe importante. Você não precisa desse exercício para desenvolver esses músculos. Ainda é totalmente possível construir ombros arredondados e trapézios fortes usando alternativas mais inteligentes que não esmagam a articulação do ombro toda vez que você levanta peso. Mas não relaxe ainda. O próximo exercício desta lista é igualmente perigoso e há anos está escondido na maioria dos treinos de peito. 2. Crucifixo com halteres. No papel, o dumbbell fly, ou crucifixo com halteres, parece o exercício perfeito para esculpir o peitoral. Abrir bem os braços, alongar ao máximo, contrair forte e sentir aquele aperto no peito. Parece ideal. Mas depois dos 40 anos, esse movimento deixa de ser sobre definição e passa a ser mais sobre controle de danos. Aqui está o problema. Quando você abre os braços amplamente durante o crucifixo, coloca os ombros em abdução horizontal extrema. Em termos simples, isso significa que suas articulações estão suspensas em uma das posições mais vulneráveis possíveis. Os ligamentos ficam esticados ao máximo, o manguito rotador entra sob enorme tensão e os tendões são levados ao limite do alongamento. E depois dos 40, o ombro simplesmente não reage como antes. Os tendões, especialmente o supraespinhal, perdem elasticidade e a recuperação se torna mais lenta. Pequenos microrrasgos que antes se recuperariam rapidamente começam a se transformar em problemas crônicos. Tudo isso por causa de um exercício que você acreditava estar apenas fortalecendo o peitoral. O que torna a situação ainda pior é a ilusão de controle. Você pensa que os halteres oferecem liberdade e movimento natural. Mas, na prática, eles obrigam seus braços a seguir o mesmo arco de movimento, independentemente da anatomia única dos seus ombros. Esse descompasso entre o movimento e a sua estrutura corporal é exatamente o que, com o tempo, começa a desgastar silenciosamente suas articulações. Então entra a fadiga. A técnica começa a cair, e o corpo tenta compensar, geralmente transferindo o estresse justamente para as estruturas que você deveria proteger. E os danos se acumulam, repetição após repetição, série após série, até que a dor começa a falar mais alto do que o pump. Não se trata de ter medo de treinar pesado. Trata-se de ser inteligente o suficiente para eliminar aquilo que está destruindo o seu corpo, mesmo que pareça um exercício impressionante. Porque o próximo movimento desta lista se esconde entre os exercícios obrigatórios do treino de ombros e pode estar detonando a parte frontal do seu ombro sem que você perceba. 3. Elevação frontal. À primeira vista, o front raise, ou elevação frontal com halteres, parece totalmente inofensivo. Você pega o halter, levanta o braço até a altura do ombro e pronto. É um exercício presente em treinos de ombro há décadas. Simples e direto. Mas, para homens acima dos 40 anos, esse movimento aparentemente inocente pode sabotar silenciosamente a saúde da articulação do ombro. E a maioria das pessoas nem percebe quando isso começa a acontecer. Aqui está o problema. Toda vez que você levanta o braço diretamente à frente do corpo, principalmente com carga, você reduz o espaço subacromial, exatamente a passagem por onde desliza o tendão do músculo supraespinhal. Menos espaço significa mais atrito. Mais atrito significa mais desgaste. E sejamos honestos. Quantas pessoas realmente executam esse exercício com peso leve e controle total? A maioria usa carga demais,
movimento rápido demais, sempre perseguindo mais volume muscular, e não segurança articular. É aí que começa o impacto no ombro. Você pode não sentir nada no primeiro dia, nem na primeira semana, mas depois de alguns meses repetindo esse padrão, o ombro começa a cobrar o preço. E existe um detalhe ainda mais importante. Se você já faz desenvolvimento acima da cabeça, supino inclinado ou até mesmo flexões, adivinhe só? O deltoide anterior já está sendo altamente recrutado nesses exercícios. Isso significa que o front raise não apenas se torna desnecessário, como também redundante e potencialmente arriscado. O verdadeiro perigo está no acúmulo de carga. Esse movimento parece tão básico que as pessoas simplesmente o adicionam ao treino sem pensar duas vezes. Mas repetição sem propósito quase sempre leva a problemas. E para homens acima dos 40 anos, esses problemas normalmente significam dores no ombro que permanecem muito depois que o treino termina. A boa notícia é que existem maneiras muito mais inteligentes de desenvolver os ombros sem criar uma armadilha para suas próprias articulações. E o próximo exercício desta lista é um verdadeiro clássico da era de ouro do fisiculturismo. Um movimento que pode ser ainda mais agressivo para ombros envelhecidos do que a maioria imagina. 4. Pressão atrás da nuca. O Behind the Neck Press, ou desenvolvimento por trás da nuca, carrega aquele rótulo clássico de old school. Durante a era de ouro do fisiculturismo, esse exercício era praticamente obrigatório. Os atletas levantavam barras pesadas atrás da cabeça como verdadeiros guerreiros. Parecia poderoso, parecia impressionante. Mas hoje sabemos muito mais sobre biomecânica. E se você já passou dos 40 anos, esse exercício não é apenas ultrapassado. Ele pode ser perigoso. O principal problema está na posição da articulação. Quando você leva os braços para trás da cabeça para empurrar a barra para cima, o ombro entra em rotação externa extrema. Em teoria, isso pode parecer apenas uma variação do movimento. Na prática, porém, essa posição coloca a parte frontal da cápsula do ombro e o manguito rotador em um ângulo instável e pouco protegido. E existe outro fator importante. A maioria dos homens acima dos 40 já apresenta mobilidade limitada nos ombros, resultado de anos sentado, postura inadequada ou treinos desequilibrados. Agora imagine adicionar uma barra atrás da cabeça e ainda tentar empurrar cargas pesadas. Isso cria o cenário perfeito para impacto no ombro, estresse no labrum e possíveis lesões no manguito rotador. E o problema não termina nos ombros. Para que a barra passe pela cabeça, você acaba projetando o pescoço para frente, colocando a coluna cervical em uma posição comprometida. Ou seja, você não está apenas criando um risco, está empilhando um risco de lesão sobre outro. Talvez você consiga escapar disso aos 20 anos, talvez até aos 30. Mas depois dos 40, a janela de recuperação começa a diminuir rapidamente. Às vezes, uma única repetição mal executada já pode custar semanas, ou até meses, de progresso perdido. A boa notícia é que existe uma forma muito mais inteligente de treinar movimentos acima da cabeça sem transformar seus ombros em uma roleta russa. Mas antes de falar sobre essas alternativas, precisamos expor outra armadilha comum. Desta vez escondida em uma máquina que muita gente acredita ser totalmente segura. 5. Pec Deck. Parece seguro, afinal, é uma máquina. Ela posiciona seu corpo, estabiliza o movimento e você não precisa se preocupar com equilíbrio. Então, o Pec Deck deve ser amigável para as articulações, certo? Nem sempre. Na verdade, para homens acima dos 40 anos, essa máquina de peito pode ser tão arriscada quanto o crucifixo com hálteres. E, em alguns aspectos, até pior. Aqui está o motivo. O Pec Deck tradicional prende seus antebraços nas almofadas da máquina, forçando os ombros a entrarem em rotação interna, enquanto os braços se abrem amplamente. Essa combinação
rotação interna mais abdução horizontal, estica a parte frontal da cápsula do ombro até o limite. E depois dos 40, esses limites já não são os mesmos. Na prática, você está forçando a articulação para além do que ela tolera, colocando carga exatamente no momento em que o tecido conjuntivo está mais vulnerável. E como se trata de uma máquina, o corpo não consegue ajustar o movimento à sua anatomia individual. Não importa o tamanho ou estrutura do seu corpo, todos são empurrados para o mesmo arco de movimento. Isso é um problema enorme para articulações que já estão envelhecendo. A máquina cria uma falsa sensação de segurança. Você sente estabilidade, sente suporte. E o que a maioria das pessoas faz? Coloca mais peso do que deveria, buscando aquele pump intenso, enquanto silenciosamente desgasta os tecidos que mantêm o ombro estável. Não se trata de ter medo das máquinas. Elas podem ser excelentes ferramentas, quando trabalham a favor da sua anatomia, não contra ela. E essa máquina, infelizmente, muitas vezes ignora completamente essa realidade. E se você acha que cabos são apenas para iniciantes ou para exercícios leves de isolamento, espere até ver como eles podem superar essa máquina clássica, em praticamente todos os aspectos. 6. Pullover. Agora vamos falar de outro clássico, o pullover. Durante décadas ele foi promovido como exercício para peito, costas e até para expandir a caixa torácica. Era considerado um movimento quase mágico nas academias antigas. Mas, para quem treina depois dos 40, esse exercício não expande nada. Na verdade, ele pode comprometer a estabilidade do ombro repetição após repetição. Quando você executa um pullover, seus braços vão para trás da cabeça segurando o peso, criando uma flexão extrema do ombro. Pode parecer um simples alongamento sob carga, mas aqui está o problema. A parte posterior da cápsula do ombro, que já tende a ficar mais rígida com o envelhecimento, precisa absorver grande parte desse estresse. E diferente dos músculos, cápsulas articulares não se fortalecem com alongamento. Elas se desgastam ou se rompem. Agora, adicione outro fator. Esse movimento pressiona a cabeça do húmero contra a cavidade da articulação com força considerável. O resultado? Uma receita perfeita para a sobrecarga da cápsula articular, estresse no labrum e instabilidade posterior do ombro. É como forçar lentamente a dobradiça de uma porta que já está enferrujada. Em algum momento, algo simplesmente cede. E ainda existe outro detalhe importante. O pullover também coloca carga sobre a articulação acromioclavicular em uma posição comprometida. Depois dos 40, essa articulação frequentemente já apresenta sinais de desgaste. O pullover apenas acelera esse processo. Muita gente ainda acredita que esse exercício melhora a mobilidade, porque proporciona um alongamento profundo. Mas a verdade é que forçar uma articulação além do seu limite natural com peso faz exatamente o oposto. Com o tempo, isso reduz tanto mobilidade quanto estabilidade. A boa notícia é que existem maneiras muito mais inteligentes de trabalhar peitoral e dorsais sem jogar os ombros de volta para a zona de risco. Mas antes de chegar nessas alternativas, precisamos falar de outro movimento clássico da velha escola. Um exercício que, silenciosamente, pode estar prejudicando mais do que apenas os seus ombros. 7. Puxada atrás da nuca. Se existe um exercício que simplesmente se recusa a desaparecer, mesmo que já devesse ter sido abandonado, é o pull-down por trás da nuca. Ele parece intenso, diferente. Durante décadas foi visto como algo hardcore nas academias. Mas depois dos 40 anos, ele se torna uma armadilha, e das grandes. O pull-down atrás da cabeça força os ombros a entrarem em rotação externa extrema, combinada com abdução. Essa combinação coloca uma enorme tensão na parte anterior da cápsula do ombro e ainda comprime o tendão do supraespinhal
como se estivesse preso em um torno. Se você já tem qualquer nível de rigidez associado à idade ou mobilidade limitada, está praticamente pedindo por impacto no ombro, ou, pior ainda, uma ruptura do manguito rotador. E não são apenas os ombros que sofrem. Para que a barra passe atrás da cabeça, você acaba empurrando o pescoço para frente, colocando a coluna cervical em uma posição tensa e vulnerável. Talvez você não sinta nada hoje, mas, com o tempo, esse desgaste começa a se acumular rapidamente. Agora vem a parte mais surpreendente. Estudos de eletromiografia, EMG, mostram que o pull-down atrás da nuca nem sequer é tão eficaz. Movimentos como o pull-down tradicional à frente do corpo ou variações com pegada neutra ativam o latíssimo do dorso de forma mais eficiente, com muito menos risco para os ombros e para a coluna. Ou seja, você não apenas está se colocando em uma posição de alto risco, você está fazendo isso para obter resultados piores. É como escolher caminhar sobre vidro quebrado, quando há uma calçada limpa logo ao lado. Mas se você acha que essa já é a posição mais arriscada para os ombros, o próximo exercício da lista pode fazer você mudar de ideia. 8. Dips. Os dips recebem muito reconhecimento nas academias. Trabalham tríceps, ativam o peitoral e ainda carregam aquele estilo clássico de treino com peso corporal, quase como um símbolo da velha escola. Mas depois dos 40 anos, esse movimento pode se tornar um destruidor silencioso dos ombros, especialmente se você desce muito fundo ou adiciona peso extra. Veja o que acontece. Quando você desce no dip, seus ombros são empurrados para a hiperextensão combinada com rotação interna. Essa posição coloca uma carga enorme sobre a parte anterior da cápsula do ombro e sobre o labrum da articulação. Isso não é apenas um alongamento profundo, é uma posição de estresse articular. E conforme o corpo envelhece, essas estruturas de suporte perdem resistência. Pequenos microrrasgos podem evoluir para instabilidade no ombro, e irritações no labrum podem se transformar em lesões reais. E isso raramente acontece de uma vez. Vai se acumulando lentamente, até que um dia o ombro simplesmente para de cooperar. No meio de uma série, no meio de uma repetição, no meio de um treino. O manguito rotador também entra em modo de estabilização máxima durante os dips, principalmente na parte inferior do movimento. Depois dos 40, esse grupo muscular já não possui a mesma capacidade de absorver e recuperar-se de cargas repetidas. É como pedir para uma equipe já cansada segurar o peso de um prédio inteiro. Em algum momento, algo cede. O pior é que muitos praticantes perseguem aquele alongamento profundo para sentir a parte inferior do peito, sem perceber que estão empurrando o ombro muito além do seu limite natural de movimento. E tudo isso com o peso total do próprio corpo. Se ainda adicionar placas extras de peso, o risco aumenta ainda mais. Isso não significa que os dips sejam necessariamente um exercício ruim, mas eles não são para todo mundo, especialmente para quem já passou dos 40. A boa notícia é que você não precisa abandonar completamente os movimentos de empurrar. Existem caminhos muito mais inteligentes e seguros para continuar evoluindo. Você não precisa parar de treinar. Você precisa se adaptar. Isso não significa desistir da academia. Não significa ficar mais fraco ou começar a poupar demais as articulações. Significa apenas ser inteligente o suficiente para evoluir junto com o próprio corpo. Porque depois dos 40, o que realmente te quebra não é o esforço, é a insistência em não mudar. Provavelmente você fez muitos desses exercícios por anos, talvez por décadas. Eles são familiares, parecem produtivos, mas familiaridade não significa segurança. E crescimento muscular não deveria custar a saúde das suas articulações. É aqui que muitos homens erram. Eles confundem progresso com dor. Acreditam que sofrimento é o preço da força. Mas chega um ponto em que a dor deixa de ser apenas um sinal do treino.
ela se torna um aviso. E ignorar esse aviso não te torna mais forte, te torna mais vulnerável. A verdade é que você ainda pode construir músculo, treinar pesado e evoluir de verdade sem destruir seus ombros no processo. Você só precisa substituir movimentos que já não servem mais para o seu corpo por outros que apoiem seus objetivos a longo prazo. Porque qual é o sentido de construir um corpo forte se você mal consegue se mover sem dor? Qual é o sentido dos ganhos se eles terminam em cirurgias, infiltrações ou meses de fisioterapia? Então, a partir de agora, vamos virar o jogo. Chega de perseguir a dor. Chega de insistir em exercícios ultrapassados. Agora, o foco é em movimentos que constroem, não que destroem. Força que dura. Articulações que sobrevivem. Um treinamento que respeita onde seu corpo está hoje, não onde ele estava anos atrás. Agora vamos falar dos exercícios que realmente estão do seu lado. Exercício 1. Elevação lateral. Lateral raise. É assim que se parece um treino inteligente. A elevação lateral não apenas desenvolve o deltoide lateral, como também faz isso sem comprometer a articulação do ombro. Por isso, depois dos 40 anos, ela se torna um verdadeiro exercício essencial no treino. É um movimento controlado, preciso e extremamente eficiente. Diferente da remada alta, a elevação lateral mantém os braços em leve rotação externa, evitando o arco doloroso que comprime o tendão do supraespinhal. Assim, você consegue atingir diretamente a parte lateral do deltoide com mínimo estresse articular. E esse é exatamente o objetivo. A chave aqui é simples: peso leve e controle total. Nada de balançar os halteres, nada de usar impulso. Você levanta o peso com intenção e precisão. Mantenha os cotovelos levemente flexionados, os ombros relaxados e o core firme. No momento em que você percebe outros músculos entrando demais na jogada, trapézio, lombar ou impulso do corpo, é hora de reajustar a execução. Esse exercício não é sobre parecer forte. Não é o movimento mais chamativo da academia, mas ele funciona. E mais importante, mantém você treinando por muito mais tempo. Em vez de apenas aumentar carga, você pode progredir através de mais repetições, controle de tempo e maior tempo sob tensão. A maioria dos homens depois dos 40 precisa de mais qualidade muscular, não apenas mais volume. A elevação lateral oferece exatamente isso. Ativação limpa, técnica clara e nenhum dano oculto que apareça semanas depois. Mas, se você realmente quer proteger o peitoral e os ombros durante exercícios de isolamento, o próximo ajuste no seu treino pode ser ainda mais importante. Exercício 2. Machine Chest Fly. Crucifixo na máquina. Se você quer isolar o peitoral sem destruir os ombros, este é o movimento ideal. O crucifixo na máquina, especialmente em equipamentos modernos e ajustáveis, oferece um nível de controle e proteção articular que a versão com halteres simplesmente não consegue proporcionar. Diferente do dumbbell fly, que força os braços a seguirem um caminho instável e muitas vezes leva os ombros ao limite do alongamento, a versão na máquina mantém o movimento dentro de um alcance mais seguro e natural, sem adivinhação de ângulos, sem instabilidade, apenas contração direta do peitoral. E existe uma grande vantagem nesse exercício. Você pode ajustar o ponto inicial do movimento. Isso significa que você pode evitar aquela posição inferior extremamente alongada, justamente a parte do movimento que, com o tempo, costuma sobrecarregar a parte anterior da cápsula do ombro e o manguito rotador. Como o trajeto do movimento é guiado, quem realmente trabalha são os músculos, e não o ego ou os músculos estabilizadores tentando compensar desequilíbrios. Você consegue sentir claramente o alongamento e a contração do peitoral, sem aquela preocupação constante de que o ombro possa falhar no meio da repetição. Se quiser uma variação um pouco mais dinâmica, os cable flies, crucifixo no cabo, também são uma excelente alternativa.
especialmente quando executados com carga moderada e foco total no controle. De qualquer forma, você continua dando ao peitoral o estímulo necessário para crescer, sem colocar os ombros em posições vulneráveis. Treinar com inteligência significa treinar com precisão. E este exercício entrega exatamente isso. Exercício 3. Incline Dumbbell Press. Supino inclinado com halteres. O supino inclinado com halteres atinge exatamente o ponto ideal. Forte ativação da parte superior do peitoral com risco mínimo para as articulações. Para quem treina depois dos 40 anos, esse é um dos movimentos de empurrar mais inteligentes para manter no treino. Mas o que torna esse exercício mais seguro do que o supino reto tradicional, ou até mesmo os dips? A resposta está no ângulo. Ao pressionar os halteres em um banco inclinado, você reduz a extensão excessiva do ombro e mantém os braços em um plano mais natural de movimento. Isso significa menos pressão na parte anterior da cápsula do ombro, mais espaço na região subacromial e nenhuma necessidade de colocar a articulação em posições suspeitas. Os halteres ainda adicionam outra vantagem importante. Diferente da barra, que prende as mãos em um caminho fixo, os halteres permitem que cada braço se mova de forma independente, ajustando-se ao ritmo natural da articulação do ombro. É como dar permissão para que seus ombros encontrem seu próprio caminho seguro durante o movimento. E aqui vai um ponto fundamental. Esse exercício não é sobre levantar o máximo de peso possível. Ele é sobre repetições controladas, técnica sólida e tensão constante no peitoral, sem transferir o trabalho para os ombros. A pegada, o ângulo dos cotovelos e o ritmo da execução importam muito mais do que a quantidade de peso na mão. Esse é um tipo de supino que constrói força, não tecido cicatricial. Quando combinado com movimentos de puxar adequados, ele se torna parte de uma estratégia de treino realmente amigável para os ombros no longo prazo. E já que estamos falando de formas seguras de pressionar peso acima do corpo, vamos analisar agora um exercício que deveria ter substituído o desenvolvimento por trás da nuca há muito tempo. Exercício 4. Front Shoulder Press. Desenvolvimento de ombro à frente. É assim que se pressiona peso acima da cabeça sem sacrificar os ombros. O desenvolvimento de ombro à frente, seja com halteres, barra ou em máquina, mantém os braços em uma posição estável e biomecanicamente segura, protegendo a articulação enquanto ainda oferece uma forte ativação dos ombros. Diferente do desenvolvimento por trás da nuca, esse movimento mantém os cotovelos levemente à frente do tronco, reduzindo significativamente o estresse sobre a parte anterior da cápsula do ombro e sobre o manguito rotador. Você pressiona o peso em um caminho que o corpo naturalmente quer seguir, em vez de forçar a articulação para um ângulo artificial que, com o tempo, prejudica a mobilidade. Para homens acima dos 40 anos, essa pequena mudança faz toda a diferença. Significa nenhuma posição estranha para o pescoço, menor risco de impacto no ombro, um movimento forte e estável para desenvolver os deltoides. E o melhor de tudo, você ainda trabalha intensamente o deltoide anterior. Ou seja, você não perde ganhos de força. Você apenas ganha segurança articular. O segredo está na execução. Evite travar agressivamente os cotovelos no topo do movimento e mantenha controle total, tanto na subida quanto na descida. Seja usando halteres, que oferecem mais liberdade de movimento, ou uma máquina sentada, que oferece maior estabilidade, o Front Shoulder Press permite que você treine como um atleta, enquanto protege o corpo como um atleta experiente. Agora, vamos falar sobre um exercício de isolamento para o peitoral que oferece a combinação perfeita entre alongamento, controle e proteção das articulações a longo prazo. Exercício 5. Cable Fly. Crucifixo no cabo. Quer isolar o peitoral sem castigar os ombros? O Cable Fly é a resposta.
Esse exercício oferece liberdade de movimento natural, controle total do alcance seguro e uma resistência que mantém a tensão exatamente onde você quer, no peitoral, não nas articulações. Comparado às variações com halteres ou até mesmo ao pec deck, os cabos permitem ajustar praticamente tudo: o ângulo, a pegada, o caminho dos braços. Assim, o movimento se adapta ao seu corpo, e não o contrário. Para quem já passou dos 40 anos, isso faz toda a diferença. Outra grande vantagem é o tensionamento constante. Diferente dos pesos livres, que muitas vezes perdem tensão no início ou no final do movimento, os cabos mantêm o músculo sob carga durante toda a execução. Isso significa menos esforço desperdiçado, maior ativação muscular, menos necessidade de empurrar o ombro para posições arriscadas. As variações também são muito versáteis. O cable fly inclinado trabalha muito bem a parte superior do peitoral. As variações na linha do peito e o movimento low to high permitem atingir diferentes ângulos com total controle. Mas existe um detalhe essencial: a técnica é tudo. Mantenha a tensão constante. Guie o movimento com os cotovelos, não apenas com as mãos. E interrompa o movimento antes que o alongamento se transforme em sobrecarga articular. É assim que se faz uma isolação inteligente, controlada, adaptável, pensada para ganhos duradouros, não para dor momentânea. E já que estamos falando de movimentos inteligentes de puxar, o próximo exercício substitui um dos maiores vilões do treino de costas por uma versão muito mais amigável para as articulações, que ainda assim constrói uma largura impressionante nas costas. Exercício 6. Neutral ou supinated pull-down, puxada na frente com pegada neutra ou supinada. Se você quer costas largas e fortes sem destruir os ombros, este é o movimento ideal. A puxada na frente com pegada neutra ou supinada entrega tudo o que a versão atrás da nuca promete, mas sem colocar suas articulações em risco. A principal diferença está na posição dos ombros. Nesse exercício, os ombros permanecem dentro de um alcance natural de movimento, sem rotação externa extrema, sem sobrecarga na coluna cervical. Apenas um movimento vertical de puxada limpo, permitindo que o latíssimo do dorso e os bíceps façam o trabalho enquanto os ombros permanecem estáveis e protegidos. Quando você usa uma pegada neutra, palmas uma para a outra, ou pegada supinada, palmas voltadas para você, os cotovelos naturalmente se posicionam à frente do tronco. Isso cria mais espaço na região subacromial, reduzindo significativamente o risco de impacto no ombro. Para quem treina depois dos 40, isso é fundamental para a longevidade nos treinos. E não se engane pensando que essa é uma versão mais leve. Você ainda pode treinar pesado e com intensidade, especialmente quando a técnica está bem ajustada. A diferença é que o foco deixa de ser o ego e passa a ser uma ativação muscular eficiente e sem dor. Outro grande benefício é que essas variações não trabalham apenas o latíssimo do dorso. Elas também recrutam romboides redondo maior trapézio inferior. O resultado é um desenvolvimento das costas que não apenas parece forte, mas também melhora sua postura. Esqueça os movimentos ultrapassados. É assim que se constrói costas poderosas, enquanto se mantém a capacidade de treinar por muitos anos. Exercício 7. Tríceps, push-down ou dips assistidos. Você ainda pode construir tríceps grandes e bem definidos sem sacrificar a estabilidade dos ombros. E é exatamente aqui que entram dois movimentos inteligentes: tríceps push-down no cabo e dips na máquina assistida. Esses exercícios entregam tamanho e força para os tríceps, mas sem levar as articulações do ombro para posições arriscadas. Diferente dos dips tradicionais com peso corporal, onde os ombros são forçados para hiperextensão e sobrecarga, a máquina de dips assistidos permite controlar três coisas fundamentais.
profundidade do movimento, ângulo da articulação, nível de resistência. Isso significa que você não precisa mais descer além do limite natural do ombro apenas para sentir um alongamento mais intenso. Você treina com inteligência, não por impulso. Já o tríceps push-down é simples, eficiente e extremamente amigável para os ombros. Os cotovelos permanecem próximos ao corpo e o movimento isola o tríceps de forma limpa, sem colocar estresse desnecessário na articulação do ombro. Seja usando barra reta, corda ou pegador em V, o push-down proporciona excelente hipertrofia com praticamente nenhum efeito colateral, desde que a técnica esteja correta. Esse é um daqueles exercícios que simplesmente funcionam, principalmente quando o foco está em controle e contração, e não em usar impulso. Se o seu objetivo é longevidade no treino, esses movimentos deveriam fazer parte da base do seu programa. Eles permitem continuar evoluindo nos braços sem comprometer sua capacidade de empurrar, puxar e se mover livremente. E essa é uma troca que vale a pena. Agora vamos fechar com um último exercício, um movimento que protege os trapézios e fortalece toda a parte superior do corpo de forma inteligente e segura. Exercício 8. Dumbbell Shrugs, encolhimento com hálteres. Se você quer construir trapézios grossos e fortes sem colocar os ombros em risco, os encolhimentos com hálteres são uma das melhores escolhas. Eles são simples, controlados e extremamente eficazes, principalmente quando a técnica é bem executada. Diferente da remada alta, upright row, ou de movimentos pesados com barra que podem levar os ombros para posições comprimidas e desconfortáveis, os shrugs permitem isolar o trapézio sem criar mecânicas perigosas para a articulação do ombro. O movimento é vertical, a carga permanece estável e o estresse fica exatamente onde deveria estar, no trapézio. Os hálteres ainda oferecem uma vantagem importante. Eles permitem que os braços permaneçam em uma posição natural ao lado do corpo, reduzindo torções na articulação e permitindo pequenos ajustes de pegada e ângulo que fazem grande diferença para a saúde das articulações no longo prazo. E aqui está um ponto essencial. Isso não é sobre balançar o maior peso da academia. O objetivo é contração controlada, subir com intenção, segurar no topo do movimento e deixar o trapézio fazer todo o trabalho. É assim que se constrói densidade muscular, sem destruir a estrutura das articulações. Praticantes inteligentes sabem que o treino não é sobre o que parece mais impressionante. É sobre o que mantém você forte e sem dor ao longo do tempo. Os dumbbell shrugs podem não ser o exercício mais chamativo da academia, mas são um fundamento sólido para quem leva a sério a longevidade da parte superior do corpo. Você não precisa parar de treinar. Você não precisa treinar como se fosse frágil, mas precisa treinar como alguém que quer continuar evoluindo por anos, não apenas por algumas semanas. A maioria das pessoas não se machuca porque treina pesado. Elas se machucam porque treinam no piloto automático. Fazem sempre os mesmos exercícios, mesmo quando o corpo já está pedindo algo mais inteligente. Hoje você viu a diferença. Você viu quais exercícios podem sabotar seus ombros e também viu as substituições que permitem continuar forte sem se destruir no processo. Agora a escolha é sua. Você vai continuar repetindo os mesmos movimentos esperando resultados diferentes? Ou vai evoluir seu treino para a pessoa que você é hoje, mais experiente, mais consciente e focado no longo prazo? Porque músculos podem diminuir com o tempo, o ego também. Mas um treino inteligente permanece com você para sempre. Então me diga, qual é a primeira coisa que você vai mudar no seu treino depois de assistir a isso? Escreva nos comentários. Quero saber se esse vídeo te deu pelo menos um momento de "agora tudo faz sentido". Deixe o like, inscreva-se no canal e vamos evoluir juntos. E lembre-se, o objetivo não é apenas treinar pesado. O objetivo é treinar com inteligência para continuar forte por toda a vida.